Olá, muito boa noite. Começando mais essa live, aqui essa transmissão pelo Facebook. Para quem ainda não me conhece, eu sou Pedro Gabriel, terapeuta. Estou gravando esse vídeo aqui diretamente da Baixada Santista, né, no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de São Vicente, para poder falar hoje um pouquinho sobre o controle da ansiedade, né? Como controlar a ansiedade, e ajudar as pessoas que estão, às vezes, vivenciando dificuldades, alguma situação relacionada a essas emoções, né? E como é que isso vai acontecendo ao longo do dia, né? Para a gente poder. Opa, algumas pessoas entrando. Olá, bem-vindos para vocês. Né? Vou dar mais um tempinho para as pessoas irem chegando. Essa live está marcada para as 10, são 10h01, daqui a pouco a gente começa com força total. Enquanto isso, vai entrando, vai se apresentando, dando oi, dizendo de que cidade que você está, o que você está escrevendo, se você passa por esse transtorno de ansiedade, né? Ou se a ansiedade é um transtorno para você, na verdade, você conseguem lidar bem com isso e outras nem tanto. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Muito bom. Beatriz, Marcos, Felipe, opa, bem-vindos, estamos chegando, gente. Bem, a gente está começando, mas então um pouquinho sobre quem sou eu, né, para estar aqui na frente de vocês agora falando sobre a ansiedade, né? Quem sou eu para saber sobre ansiedade? Bem, eu sou, como eu falei, sou Pedro Gabriel, eu sou um terapeuta, né? Algumas pessoas chamam de terapeuta holístico, porque eu olho para essa pessoa, né, a pessoa que vem, que busca ajuda comigo, olho para essa pessoa de maneira, não como um ser, né, solto, ou como se fosse uma foto. A gente tem que conseguir compreender essa pessoa dentro do contexto em que ela vive, para que a gente possa realmente escolher quais são as ferramentas adequadas para cada momento em que ela estiver vivendo, né? A gente costuma encontrar pessoas que trabalham com ferramentas específicas, né? E isso é muito legal. Mas quando a gente consegue trabalhar a ferramenta certa no momento certo para cada pessoa, a gente consegue ter um desenvolvimento muito melhor e o processo de ajuda dela acontece de uma maneira mais confortável, mais amorosa. Eu costumo até comparar esses processos, às vezes, como se fosse uma construção, né? E para algumas pessoas também é um processo de desconstrução, né? Para a gente tirar aqueles condicionamentos que a gente foi recebendo ao longo da história. Mas imagina que a gente está construindo uma casa, você ter um martelo seria importante, não é? Por exemplo, para colocar uma porta ou para você fixar uma janela, de repente usar o martelo seria muito bom. Olá, boa noite, Maria. Porém, se você fosse resolver fazer a fundação da sua casa utilizando esse martelo, talvez isso não fosse funcionar muito bem. Na verdade, eu até acredito que seria possível, mas você ia levar muito mais tempo que se você usasse uma pá. Então, para mim poder fazer essa construção, ou essa desconstrução, né, da pessoa, o ideal é que eu use a ferramenta correta para cada momento dela. E essa é a diferença que a gente consegue fazer, porque a gente consegue juntar diversos conhecimentos. Hoje, eu sou um terapeuta formado como um guia de respiração pela Escola Bioflow, né? Também sou um Theta Healer, sou um facilitador internacional das barras de Access, sou um professor das constelações sistêmicas familiares, sou um doador da Diksha, e além disso tem todo o conhecimento de vida, né, e que a gente vai carregando, que as formações são só uma coisa. E de verdade, minhas formações elas não significam nada se eu não souber me conectar coração a coração com a necessidade de vocês que estão aí do outro lado, ou das pessoas que chegam para falar comigo. Bem,
o que me trouxe até aqui? Né? O que tornou o Pedro um terapeuta? Obviamente foi a minha própria busca. Ô, grande Ponciano, vindo. Ponciano é uma das que trabalhou comigo enquanto eu era funcionário da Petrobras. Eu funcionário da Petrobras por 14 anos. Paulo Ponciano foi um grande amigo, um catarinense, uma pessoa muito especial, muito legal. Bem-vindo, Paulo. Uma honra ter você aqui, cara. Bem, eu, como muitas das pessoas, né, desse século, eu nasci no final do século passado, eu sou nascido em 82, passei também por um processo de depressão, né? Também passei por um processo de ansiedade no início da minha fase adulta, né? Há cerca de uns 10 anos atrás, isso mesmo, cerca de uns 11 anos atrás, eu estava vivendo um processo depressivo muito profundo e, na época, eu tinha mudado de cidade, tinha sido pai pela primeira vez, estava me encontrando ainda no meu primeiro relacionamento, vamos dizer assim, sério, né? Foi o meu primeiro casamento, toda uma mudança de vida e de perspectiva. E muito tempo eu tentando viver coisas conforme tinham dito, né? Eu ainda não tinha conseguido encontrar esse espaço de segurança para que eu pudesse buscar quem realmente era o Pedro, né? Eu estava tentando viver uma vida, ou que eu via. Primeiro, eu queria viver uma vida diferente dos meus pais, né? Porque eu olhava o relacionamento dos meus pais e pensava, bem, né? Dentro da minha inocência, dentro da minha ingenuidade, falava, não, eles não sabem de nada e eu vou fazer tudo diferente. Mas na hora mesmo, eu estava repetindo a mesma história. E na época eu comecei a perder memória, sabe? Eu tinha dificuldade de me concentrar e comecei a perder memória. Eu cheguei a procurar neurologista, achava que tinha alguma coisa no cérebro, não sei. E a neurologista, depois de ter feito eletroencefalograma, um monte de coisa, ela olhou para mim e falou: olha, tá tudo bem, cara. E falou: por que você não procura um psiquiatra? Né? Porque até então eu tinha uma visão totalmente deturpada sobre, nossa, quem precisa de psiquiatra, quem precisa de psicólogo, terapia, né? Todo aquele preconceito, né? É maluco, ou ele é fraco, ou ele não consegue se resolver sozinho, e toda essa coisa. E naquele momento eu percebi que realmente eu precisava procurar ajuda. E na época eu usei medicamento, né? Eu usei alguns medicamentos que são até, vamos dizer assim, de praxe, que as pessoas tomam, tarja preta também, outros tarja vermelha, né, controlados. Mas, resumindo, foram 5 anos fazendo psicoterapia. Né? Foram 5 anos fazendo psicoterapia, tomando medicamento, até sair desse quadro depressivo e conseguir me encontrar. Só que nesse processo eu engordei 25 quilos e eu lembro que o consultório da psicóloga ficava a umas 4 quadras da minha casa. E do ladinho da minha casa tinha um mercado. Eu saía de casa, ia até o mercado, comprava uma barra de chocolate, daquelas grandes, sabe? Comprava uma barra de chocolate daquelas grandes. Quando eu chegava na psicóloga, já tinha acabado. Eu comia uma barra de chocolate inteira em andando 4 quadras, num período de 15 minutos. Era uma tentativa de fugir do que eu estava sentindo. Enquanto eu estava lá no psicólogo, eu falava, tentando justificar o que eu estava sentindo, né? Na verdade, hoje eu percebo que eu nem queria tanto mudar o que eu estava sentindo. Eu queria muito mais justificar o que eu estava sentindo, que as pessoas entendessem por que eu estava vivendo aquilo, ao invés de eu realmente buscar a mudança que eu estava procurando. E hoje eu sei que as pessoas não precisam passar por esse caminho. Hoje eu sei que nós temos ferramentas de consciência, temos muito conhecimento chegando na Terra. Nós somos a primeira geração que a gente pode realmente fazer uma transformação na nossa vida, né, para que a gente não precise continuar
passando longos períodos e principalmente sem precisar amortecer ou anestesiar a nossa alma e o nosso corpo daquilo que nós sentimos. Essa live é para falar sobre o controle da ansiedade, porque eu sei muito bem que eu vejo isso porque boa parte das pessoas que me procuram hoje, né, nos seus processos de ajuda, eles vêm trazendo alguma queixa ou algum transtorno, algo que elas estão perdendo de alguma forma da vida, pelo que elas dizem estar associado ao processo da ansiedade. Ou estão tendo crise de ansiedade, ou não estão conseguindo controlar o que sentem, né? E de alguma forma elas procuram ajuda querendo não sentir mais o que sentem. Que é mais ou menos o que, às vezes, os medicamentos acabam fazendo por elas, né? Elas tomam um medicamento, às vezes aquele medicamento ajuda a pessoa a não sentir aquilo com tanta intensidade. Oh, bem-vindo, pessoas lindas, tem bastante gente querida chegando aqui, é uma honra ter vocês por aqui, tá? Mas eu vou falar para vocês, para mim poder falar um pouquinho sobre a ansiedade, eu vou ter que usar um artifício bem diferente, tá? Eu vou usar esse artifício, que é uma máscara. E aqui, no caso, a gente está vendo uma máscarazinha com um sorriso, né? Uma máscarazinha bem bonitinha. Então, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui vivendo, eu era uma criancinha, teve uma educação por conta dos meus pais, por conta da cultura que eu estava inserida no interior do Rio de Janeiro, né, o tempo em que eu estou vivendo. E para conseguir viver, conseguir ser aceito, conseguir fazer parte desse meio, eu fui desenvolvendo o que nós chamamos de personalidade. E muitos de nós achamos que a nossa personalidade é a nossa essência, mas não. Uma personalidade é como se fosse uma máscara. É como se fosse uma roupa que você vai utilizando para poder ficar adequado ao meio que você está. Correto? E por que eu digo isso ao meio adequado ao meio que você está? Porque se eu tivesse nascido no Vietnã, eu teria um comportamento completamente diferente. Se eu tivesse nascido no Japão, se tivesse nascido uma criança japonesa, eu também teria um comportamento diferente, questionamentos diferentes, e eu não reconheceria esse comportamento meu. E esse comportamento associado a essa personalidade, a essa máscara. Então, se eu fosse viver lá no Japão, talvez esse meu comportamento não seja tão adequado. Então, eu tenho que assumir uma outra máscara para poder fazer parte. Essa máscara, que nós chamamos de personalidade, tem um conjunto de emoções, de forma de pensar, que conduzem a essa. Então, digamos que essa aqui seja o Pedro feliz, o Pedro alegre, o Pedro boa praça, o Pedro que está sempre de bem com tudo. Porém, tem uma outra máscara, que é um pouquinho mais assustadora. Essa aqui, ó, é a máscara do Pedro ansioso. Por que o Pedro usa essa máscara do Pedro ansioso? Porque em algum momento eu senti algo que me deixou preocupado ou que me deixou com medo, e eu estou há tanto tempo utilizando essa máscara, eu estou há tanto tempo sentindo ansiedade, que eu começo a achar que esta ansiedade faz parte do que eu sou. Então, a gente olha para essa máscara que eu estou há tanto tempo utilizando ela, e quando eu olho no espelho, eu vejo a ansiedade. Esse é um processo que nós chamamos de identificação emocional. Eu começo a achar que eu sou o que eu sinto. Porque eu estou há tanto tempo sentindo isso, que eu não consigo mais separar o que eu sinto do que eu sou. E eu sou uma outra coisa. Por trás dessa máscara da ansiedade ou da máscara do boa praça, há um Pedro. E que nem sempre esse Pedro eu consigo olhar para mim mesmo e me aprovar e achar que eu sou bom o suficiente para poder fazer parte. Por exemplo, agora mesmo eu estou falando com vocês com uma camisa social, uma camisa, né? Você vê com gola, em V, uma camisa bonita, né? E se eu aparecesse de camisa furada aqui para vocês,
Será que vocês iam acreditar no que eu estou falando? Né? E a gente pode até usar isso quando você vê uma propaganda de sabão em pó. Tem um cara de jaleco branco falando sobre lavar roupa, né? Você olha e essa forma de se expressar, de alguma forma, tem que estar adequada para essa comunicação. Não há nada certo ou errado nessas máscaras. A grande questão toda é quando nós começamos a nos confundir com as máscaras. Quando eu, Pedro, esqueço de quem sou e começo a achar que eu sou o ansioso ou que eu sou o felizinho o tempo todo. E por que isso em si seria um problema? Não é bem um problema. A grande questão toda é que se eu me confundo, se eu acho que eu sou essa pessoa feliz o tempo todo, no momento em que eu fico triste, eu não me reconheço. Ou no momento que eu sinto raiva, eu não me reconheço e começa um conflito interno. Eu começo a achar que eu não sou uma boa pessoa ou que está errado estar sentindo o que eu sinto. Por conta disso, eu tento, de alguma forma, esconder até mesmo essa máscara. Então, por cima da máscara do ansioso, eu vou lá e coloco a máscara do felizinho. Então, eu começo a dizer para todo mundo que está tudo bem, está tudo ótimo. Mas lá no fundo tem uma ansiedade. Porém, lá antes da ansiedade, tinha alguém que conseguia lidar muito bem com as emoções, mas em algum momento foi educado para que aquelas emoções dela, foi educado, eu digo educado ou condicionado pelo meio, né, pela cultura e o tempo em que a gente está vivendo, de que talvez aquelas emoções não fossem adequadas ou que não fossem boas. Nós fomos aprendendo, nós temos uma cultura e a gente vê muita questão até com relação à espiritualidade, a autoconhecimento, por aí, religiões também, falando sobre emoções negativas, emoções positivas, né? Vibrações negativas, vibrações positivas, que não é bom você estar naquela emoção. Bem, todas as emoções, para quem se você ainda não assistiu, assista um filme chamado Divertidamente. Parece que é um desenho para criança, mas é um desenho para todo mundo. Nesse desenho, ele é bem simples, mostra como cada emoção tem uma função e como elas são importantes para a construção do que nós somos e para a nossa expressão na Terra. Olá, Antônia. O que acontece é que, em algum momento, quando você era criança, se você é uma menina ou um menino, talvez você tenha escutado assim, ó, no momento que você ficou triste, alguém falou assim, uma menina tão bonita não pode ficar chorando. Ou então o menino, não, o homem não chora, engole esse choro. E às vezes até depois de grande, quando você fica triste, alguém fala para você, não fica nessa, vamos sair, vamos beber, vamos fazer alguma outra coisa, sai desse lugar. Você não pode ficar triste. A mesma coisa falaram sobre o seu medo, a mesma coisa falaram sobre a sua raiva. Na verdade, você nunca foi educado para lidar com as suas emoções, mas para fugir delas. E isso parece até estranho, que todo mundo fala para a gente controlar as emoções, né? Como se elas fossem, sei lá, coisas muito instáveis e perigosas e que você tem que estar no controle o tempo inteiro. E você gasta uma energia enorme para construir essa máscara de controlado, quando na verdade lá atrás você está gastando tanta energia que não sobra tanto para você poder até mesmo sorrir. O que acontece é que, como a gente não aprendeu a lidar com essas emoções, a gente perde muitas oportunidades. Eu costumo dar um exemplo, tá, para alguns dos meus clientes ou nas palestras que eu dou, sobre, por exemplo, do Renato Russo na Legião Urbana. Eu quero que vocês lembrem aí quantas músicas felizes o Legião Urbana gravou. Tá? Eu tenho certeza que tem músicas felizes, tá bom? Tem músicas felizes deles, sim. Mas a maioria de nós não consegue lembrar. Você lembra das músicas tristes, das letras que não eram tão felizes assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Imagina
se o Renato Russo, quando disseram para ele, quando ele começasse a ficar triste, ele arrumasse um jeito de não sentir a tristeza. Ou se quando ele entrasse em contato com a tristeza dele, ele fosse medicado ou usasse artifícios para que ele não sentisse ou não entrasse em contato com o que ele está sentindo. Ele não teria conseguido transformar aquela emoção em arte. Não teria conseguido construir uma carreira. Eu posso até dizer assim, ó, o cara conseguiu transformar tristeza em riqueza. Ele fez dinheiro. Ele fez sucesso, fez uma carreira. Entendem? A nossa raiva, através da raiva, você sai e luta. Por conta de você ter raiva, você consegue limitar o acesso ao seu corpo. Se alguém tenta tocar o seu corpo e você não quer, com a sua raiva, você marca o seu território e você diz, não, aqui você não vai pôr a mão. Se você não tem a raiva, que é essa energia de ação, você não consegue fazer isso. Porém, se você nunca foi educado para lidar com a raiva, muitas das vezes, no momento de você expressá-la, acaba expressando ela através de violência. Por quê? O problema nunca foram as emoções, porque nunca nos ensinaram a lidar com elas. Ou, de verdade, a bênção que essas emoções são para nós. E por que eu estou falando sobre essas emoções? E o assunto daqui é falar sobre controlar a ansiedade de maneira natural, né? Ansiedade, como as pessoas observam, muitas acham que eu tenho um problema de ansiedade, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade. Mas eu posso falar para vocês, de verdade, que a ansiedade é um sintoma. E quando eu falo de sintoma, e não, as pessoas às vezes acham que é um problema, né? Mas, na verdade, a ansiedade é resultado de algo, não é a causa. Então, muitas das vezes, a gente está trabalhando ou está buscando tratamento para lidar com a ansiedade e não resolve a causa da ansiedade. Entende? Para cada pessoa, de alguma forma, ela vai ter um ponto aonde ela começou. E é importante que a gente possa ter acesso a este momento. Porque a nossa mente, essa coisa maravilhosa que nós temos, que não está só no cérebro, mas está no corpo inteiro, ela funciona como um Facebook que está aí ou no seu celular, onde você está me vendo, ou no seu computador. Através do Facebook, você pode falar sobre qualquer coisa, pode passar uma ideia, pode fazer uma live como eu estou fazendo aqui. Ou você pode passar o dia inteiro olhando meme. Ou você pode passar o dia inteiro batendo boca, fazendo seja lá o que for. E a nossa mente também. A sua mente, você pode usar ela para criar coisas incríveis e fazer coisas maravilhosas. Mas muitas das vezes a gente passa também pensando meme, para não falar que a gente não está passando meme. Não é verdade? Então, tem a ver com a gente começar, poxa, o que tem a ver com essa mente? Por que eu estou utilizando essa mente? Né? Em vez de eu realmente estar experimentando as coisas, como eu falo, por que eu estou usando o Facebook para falar com as pessoas que às vezes estão à minha volta? E por que eu estou usando a minha mente para lidar com, ao invés de lidar com a realidade? Né? E isso é a grande dificuldade que algumas pessoas têm. Porque a nossa mente, ela nunca está no momento presente. A sua mente, ou ela está no passado, ou ela está no futuro. Ela está sempre comparando uma coisa a outra. E muitas das vezes, esse futuro, tanto o passado quanto o futuro já são ilusões, já não estão acontecendo agora. Né? A memória, às vezes, ela está poluída por diversas impressões, e esse futuro é só uma projeção. Você não tem certeza mesmo de que vai ser. Né? E a gente passa tanto tempo apegado a essas que tem dificuldade de ligar com o que está acontecendo agora. E muitas das vezes o que as pessoas chamam de crise de pânico, ou crise de ansiedade, ela tem consciência que as coisas em volta estão tudo tranquilo, não tem nada acontecendo, a pessoa está deitada na cama. E de repente vem um sentimento, vem uma sensação de como se algo terrível fosse acontecer, né? E por mais que as coisas em volta estejam bem, os seus sentimentos, essas emoções, elas estão vindo, estão entrando, estão te mostrando algo sobre você, mas como eu falei, você não foi educado, você não aprendeu a lidar com essas emoções.
Então, a primeira coisa que você pensa em fazer é: eu preciso desligar, eu preciso dar um jeito de calar essas emoções, porque elas estão me atrapalhando. E também tem esse problema de estar identificado com o meu pensamento, né? Da mesma forma que, se eu passo muito tempo no Facebook, eu começo a achar que a vida são hashtags, né? E que a gente vê algumas discussões que eram improváveis de acontecer na vida real e agora acontecem, porque a gente vê isso nesse mundo virtual. A gente começa a se confundir, a se perder do que nós somos, porque a gente está confundido com essa mente. Então, essa ansiedade, ela não deve ser tratada como a causa, mas sim como um sintoma. Para a gente poder olhar para essa causa, o primeiro passo de verdade que eu posso indicar para qualquer pessoa sempre é através do autoconhecimento, e tem a ver com você construir um espaço de segurança interno, tá? E que você possa permitir-se ser quem é sem as máscaras. Mas o que acontece é que muitas das vezes eu passei tanto tempo construindo essa máscara, e vocês veem, ó, essa máscara, eu vou mostrar o interior dessa máscara para você. Essa máscara ela é feita de papel machê. Então, às vezes, poxa, eu tive tanto trabalho, tive que rasgar o chapéu, o jornal, preparar o jornal, montar uma moldura, pintar ela. Eu fui tanto tempo construindo essa personalidade. Como assim você quer que eu abra a mão dela? Afinal de contas, ela me protege. Eu tive que construir isso, tive que construir essa personalidade para poder proteger, porque eu não era aprovado. As pessoas não achavam que isso era bom. Meu pai, minha mãe não achavam legal. Meus amigos achavam que era adequado. Eu não podia ser quem eu sou, não podia expressar ou minha sexualidade, ou minha criatividade, minha forma de pensar, minha opinião. Eu não podia nem ser uma criança, às vezes, de brincar. E eu tive que ir construindo isso ao longo do tempo, né? E quando a gente fala de você, poxa, agora você está me convidando a tirar essa máscara, eu confesso, e que é verdade, no primeiro momento dá um medo. Eu tive esse medo, sabe? E até hoje eu falo que é um processo interno de você, de que eu vá olhando e percebendo, pô, peraí, é o Pedro falando ou é esse personagem que ele criou, né? Essa minha decisão eu estou tomando é porque eu quero ou é algum medo que está falando aqui dentro de mim, né? A gente vai construindo esse espaço pouco a pouco, construindo primeiramente esse auto-amor. Porque essa aprovação externa que a gente fica procurando, eu tenho que estar adequado ao lugar onde eu estou, ao local de trabalho, ou à minha profissão, ou Pedro, você não conhece a minha história, você não sabe quem são meus pais, você não sabe como é que é meu marido, ou a minha esposa, você não sabe o que eu estou vivendo. Antes deles aprovarem, o primeiro passo de verdade é você construir um espaço em que você consiga se aprovar e que você consiga acolher o que sente. E esse espaço de acolher o que sente tem a ver com, puxa vida, eu estou com raiva. Tudo bem eu sentir raiva. Eu posso sentir raiva, eu tenho o direito de sentir minha raiva. E a gente foi educado tanto tempo de que não, tá errado, porque a raiva é uma emoção negativa, você tem que ser bonzinho e virar anjo. E se Deus quiser, você já começa a tocar arpinha aqui na terra mesmo, antes de ir lá para o céu, porque quando você chegar lá, você já está treinado. Gente, de verdade, você precisa lidar com as suas emoções. Quando você tenta... imagina que essas emoções é como se fosse um sabor. Se você tentar não sentir mais o sabor do salgado, você pode ter certeza, você também vai sentir menos o sabor do amargo, vai sentir menos o sabor do azedo e menos o sabor do doce. E quando você tenta não sentir raiva, você também sente menos medo, você também sente menos tristeza e também sente menos alegria, também sente menos prazer. Não é possível dissociar uma coisa da outra. Na verdade, essas emoções que a gente dá nome pontuais, na verdade, ela é um conjunto de diversas outras, de diversos elementos que tem a ver com a sensação física, com o sentimento que vem, o momento em que aquilo está acontecendo.
Então você acaba, de alguma forma, elaborando e dando um nome para aquela emoção. Mas, na verdade, é um conjunto de diversos elementos que formam o que você chama de tristeza, ou que chama de alegria, ou seja, seja lá o que for. Então, para você conseguir lidar com o que vem antes da ansiedade, o primeiro passo é esse auto-amor. Começar a perguntar para si mesmo, né, se será que era possível você realmente aprovar ou amar alguém antes de se amar? Será mesmo que é possível lidar com crianças antes de você lidar com a sua criança interior? Será que é possível realmente entender o outro num diálogo enquanto você está vivendo um conflito interno em que às vezes você não consegue nem mesmo entender o que a sua conversa própria? Você diz uma coisa e parece que vem uma voz, uma segunda voz e diz não, você não pode. E depois vem uma terceira voz que diz não, eu posso sim. Como se fosse uma briga interna. Se a gente pudesse começar a construir esse espaço de aprovação, esse espaço em que você se permite sentir. O meu convite é para você começar a construir isso, dia após dia. Construir esse espaço de permitir-se sentir. Mas, Pedro, cara, eu não posso expressar o que eu estou sentindo, porque se eu começar a expressar a raiva que eu estou, eu vou destruir a minha casa. Não, não é isso que eu estou falando. Não estou falando de você sair lá e quebrar a casa. Poxa, Pedro, eu não consigo expressar porque minha vontade é de gritar e agora é noite. Cara, escreva. Pega e escreve num papel tudo que você está sentindo. Algumas pessoas, a maioria das vezes entre as mulheres, elas tinham diários quando eram crianças, elas escreviam o que estavam sentindo ali. E algumas mantêm isso depois de adulta, né? Só não chamam mais de diário, né? Mas é muito importante você conseguir anotar isso que você está sentindo, perceber e, de alguma forma, identificando o que você vai sentindo. Então, escreva o que você está sentindo. Ah, Pedro, eu não sou bom em escrever, eu não gosto das palavras. Pinte. Ah, Pedro, eu não consigo pintar. Dance. Pedro, eu não consigo dançar. Pule. Utilize seu corpo, faça alguma coisa. Não algo que venha te machucar, não algo que venha a afetar o outro, mas expresse isso, mesmo que seja chorar. Mas num espaço seu. E analise também se você ainda acredita que há locais certos ou errados, ou há momentos certos ou errados para você chorar, para você expressar o que sente. Né? E pergunte-se também, puxa vida, por que é que eu estou vivendo uma vida em que eu não posso me permitir sentir? Né? Que escolhas eu fui fazendo para estar onde eu estou? Com responsabilidade. Sem tornar-se uma vítima da sua própria vida, mas com responsabilidade sobre o que você está vivendo. Né? Será que agora eu posso expressar o que eu sinto? Será que realmente eu posso falar do que eu sinto? O meu parceiro é alguém com quem eu realmente me sinto à vontade para falar do que eu estou sentindo? Ou eu tenho medo de não ser aprovado ou aprovada? Então, dentre essas coisas que estão associadas à sua ansiedade, à sua maneira de sentir, muitas pessoas às vezes procuram ajuda por conta do que dá chamadas crises de pânico ou crises de ansiedade. A característica principal da queixa, do que a pessoa está dizendo, tá? Do que ela diz é falta de ar. Né? A característica principal é falta de ar, o coração acelera, às vezes parece que as coisas estão meio fora do ar, algumas sentem até extremidades do corpo ficando enrijecidas, como parecer como se fosse uma cãibra. Algumas acham até que está tendo, sei lá, um AVC, está tendo um ataque cardíaco. Né? Mas o que é importante falar sobre isso? Muitas das vezes essa falta de ar, se você for conversar, se você é alguém que já teve uma crise de pânico, ou conhece alguém, a descrição é
parece que não consegue soltar. Ela puxa, 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 o ar ele não vem. Mas, na verdade, não é como se faltasse ar, é como se tivesse inflado, como se o peito tivesse tão cheio, não tivesse mais espaço, eu não consigo deixar ir. Eu não consigo soltar o ar, eu não consigo relaxar e confiar. É como se eu enchesse os pulmões e não consigo deixar ir, não consigo soltar, não consigo relaxar e desapegar, às vezes, dessa emoção, desse sentimento, desse momento, que às vezes parece que me pega de surpresa. Mas qual é a verdade sobre isso que está acontecendo? É algo que nem sempre, nem todo médico tem essa informação para passar. Mas isso é uma informação que eu colhi, né? Isso foi transmitido pela Fanny Manaé e também pelo Leonard Orr, que é um dos precursores, né? São pessoas de grande expressão do campo das escolas de renascimento, né, que estão ligadas a esse processo da respiração, é que as pessoas confundem, né, tratam o processo da hiperventilação como uma doença. Então, isso é, eu preciso tratar as minhas crises de pânico como se aquilo fosse uma doença, como se esse fosse o problema. Porém, esse processo de hiperventilação é o que em algumas escolas, as pessoas já têm conhecimento, é como se fosse uma catarse. Eles chamam de catarse, mas também outras pessoas chamam de crise de cura. Na verdade, é o seu corpo tentando liberar um grande bloqueio emocional, que fica expressado principalmente dentro do bloqueio do seu sistema respiratório, porque todas as vezes que você teve uma emoção forte, seja de tristeza, de raiva, de medo, a única questão que a gente faz para controlar é você reprimir, você trava essa respiração. Então, é como se esse mecanismo tivesse travado. E, de repente, o seu corpo vai poder se recuperar de um evento que você pode ter passado, por um conflito emocional, muitas das vezes um conflito de um medo, em que você não pôde expressar esse medo, porque às vezes ou que você teve que ser forte, ou para não abalar as pessoas à sua volta, ou porque você acreditava que precisava controlar aquilo, e às vezes, e é um medo que às vezes está associado às vezes uma tristeza que você estava sentindo, mas você tinha um medo por cima, um medo de expressar essa emoção e machucar as pessoas ou deixar as pessoas assustadas em volta. Então, algumas vezes você passa por processos físicos ou biológicos, passa por uma cirurgia ou passa por um conflito se encerra. Poxa, eu era casado e tinha muita briga, aquilo separou, então eu não gostava do meu trabalho e, poxa, pedi demissão, agora estou vivendo aquilo que eu amo, comecei a ter crise de ansiedade. Né? Ou então, assim, poxa, trabalho, aquilo me perturbava, eu saí de férias e na hora que eu estava começando a relaxar, a ansiedade. Então, participei de um grande projeto no trabalho, estava fazendo aquilo tudo, e depois que a gente concluiu tudo, a gente estava comemorando uma coisa, e no meio do jantar veio uma crise que eu comecei a passar mal. A grande história é, o problema em si já foi superado. O processo físico, o conflito em que você está vivendo, já passou. Agora o corpo precisa, de alguma forma, fazer o processo de cura emocional disso também. Mas enquanto você não se permite entrar em contato com suas emoções, porque como eu falei lá no início do vídeo, você foi educado a fugir das suas emoções, a burlar as suas emoções, agora o seu corpo precisa fazer essa cura. Então o que ele faz? Ele começa a trazer ar, porque eu quero desbloquear isso mesmo. Ele está tentando desbloquear. Imagina como se fosse um balão que ficou muito tempo fechado, porque ele estava travado. Então ele começa a trazer ar, para que ele possa voltar para o estado dele. Mas o que acontece? No momento que ele começa a voltar para esse estado, você começa a entrar em contato verdadeiro com as emoções que você estava sentindo. Então isso é,
aquela raiva que você estava sentindo e não pôde expressar, vem às vezes num formato de um tremor muito forte, o coração acelera. Uma tristeza que você sentiu e teve que ficar calado, porque você não podia chorar ali. Ou que você não podia incomodar. Às vezes as pessoas passam por esses processos particulares e tem que trabalhar, ou uma vida pública em que ela não pode, às vezes, expressar, ou está passando uma dificuldade no relacionamento que você não quer transparecer isso com os seus filhos, então você guarda. Eu conheço muito a história das mulheres que choram, escondidas dos filhos, no banheiro ou em algum lugar, sabe? Na casa, para que as pessoas não saibam o que ela está sentindo. Quando, na verdade, é aquilo. Os filhos sabem. Ela acha que não sabe. Os filhos sabem que está acontecendo. Os filhos, às vezes, sabem que a mãe está lá, o pai, mas ela acredita que ela não pode demonstrar aquilo que ela pode ter forte. E, às vezes, ela guardou aquilo. E, no momento que o corpo começa a entrar nesse processo de cura, é como se fosse, agora não pode, não dá mais para fugir. Eu segurei muito tempo, né? Eu não pude chorar naquela hora. Agora a gente pode chorar. Só que, como eu falei, tão condicionada a manter isso guardado que você não se permite. E quando vem isso, dá um medo. Porque, como eu falei, você foi educado que chorar está errado. Homem não chora porque se não é fraquinho, ou seja lá o que for. Então vem todo um monte de processo inconsciente por cima disso tudo, né? Em que você fica lá por trás dessa crise, né? Sem conseguir demonstrar, sem conseguir sentir. Então, como é que eu vou acabar com a minha crise de ansiedade? Como é que eu vou evitar para nunca mais ter uma crise de ansiedade? Não vai ser tomando um medicamento novo, não vai ser em si fazendo um processo terapêutico, ou vou lá, vou fazer uma constelação, ou eu vou fazer uma respiração, ou eu vou fazer um processo, sei lá, com um terapeuta X, pode ser com Pedro, ou sei lá como for. Vai ser quando você efetivamente começar a permitir-se sentir. Ah, a Maria falou, ela tem crise há 6 anos. Maria, a gente pode conversar um pouquinho depois, mas eu perguntaria para você, tá? Eu faria a pergunta para você trazer para dentro de você é o seguinte: o que aconteceu há 6 anos atrás, tá? Não precisa trazer aqui para mim. Eu sei que aqui no contato tem o meu WhatsApp, não sei se está aqui embaixo, em algum lugar aqui no vídeo, vai estar. Vai ter um contato, se você quiser, a gente pode conversar no WhatsApp ou você pode escrever aí, depois mandar no Messenger para mim, a gente vai conversando sobre isso, que eu posso ir te ajudando a identificar isso, tá? Então, você identificar o que estava acontecendo lá atrás, porque talvez tenha uma emoção que esteja aí guardada, e às vezes nem foi algo que aconteceu há 6 anos atrás, mas algo que foi disparado. Às vezes é uma emoção que é anterior ainda, tá? A esses 6 anos, quando você começou a ter suas crises. Talvez possa ter acontecido algo na sua infância, ou principalmente, tá? Eu vou falar, é uma informação que também as pessoas não costumam passar, mas 90% do que você manifesta ou que você tem como sua personalidade, as doenças que você manifesta, sejam emocionais ou físicas, de alguma forma foram moldadas pela sua experiência de concepção, como foi a sua gestação, o seu parto, teu período de aleitamento e a tua infância até os 3 anos. É muito profundo isso aqui. A gente precisaria de algumas horas para falar sobre isso, tá? Mas eu vou lá para você procurar informações sobre a ciência do início da vida, tá? E também procurar informações de psicologia perinatal. Já tem bastante gente que fala sobre isso, que mostra como essa experiência lá no início da vida molda a nossa vida inteira. E a referência é que a primeira impressão é a que fica, né? Então, nessa primeira infância, foi quando a gente recebeu nossas primeiras impressões e aquilo moldou a nossa visão de mundo, né? E há diversas técnicas, ferramentas. Hoje em dia, nossa, a gente tem que agradecer muito que nós somos a primeira geração na face da Terra tem acesso a essas ferramentas de você praticamente popularizado essas ferramentas de consciência que permitem que você possa ir além, né, e de forma
desconstruir essa máscara, que seja essa máscara da ansiedade, ou da raiva, do medo, ou da máscara que seja lá o que for que você ter construído, para você recuperar essa pessoa que está por trás das máscaras, que são as suas emoções. Então, os processos têm a ver com, basicamente, você tirar essa máscara e poder olhar para ela e reconhecer, uau, é uma máscara. Eu sinto isso, olha, eu sinto raiva, eu sinto medo, mas eu não sou medo, eu não sou a raiva. E no momento que eu consigo separar o que eu sinto do que eu sou, há uma outra liberdade. Aí sim eu encontro essa liberdade para sentir, porque eu já sei que isso não me molda. O que eu sinto não define o que eu sou, assim como o meu passado não define o meu futuro. Não importa o que eu tenha vivido, eu posso começar a qualquer momento, recomeçar a qualquer momento, tá? E construir um novo fim. Bem, eu acredito que talvez mais algumas pessoas tenham dúvidas, então eu quero abrir um espacinho para alguém que tiver mais dúvida, como a Maria já falou ali um pouquinho. Se alguém ficou com alguma dúvida do que eu falei, pode deixar no comentário, ou se não tem dúvida, também tudo beleza, só deixar quietinho. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem trazer algo, tá? Pode mandar ou pelo WhatsApp ou por aqui mesmo, tá? Eu também quero falar, também vou dar mais um recadinho para vocês antes da gente encerrar esse processo, né? Tá. Um recado bem legal que eu quero passar para vocês, porque isso é algo muito especial, tá, gente? Isso é algo que vai ser a terceira vez que que eu vou estar criando esse grupo, né? Ele é um grupo muito bonito, porque eu falo porque bonito não foi porque eu criei, não, mas é por causa do resultado que eu já vi que ele trouxe para a vida de algumas pessoas, tá bom? É um trabalho totalmente gratuito, tá? Totalmente gratuito, não envolve venda, não envolve nada disso ali dentro, tá? É um processo de 7 dias em que a gente começa a construir esse espaço de liberdade para você sentir e começar a reconhecer quem é você aí por trás dessas máscaras, por trás dessas emoções, para que você possa liberar essas emoções dentro de um espaço seguro e criar um novo laço entre como eu sinto e como eu penso, né? Deve estar aí na descrição do vídeo a descrição, tá? É uma iniciativa que veio no início desse ano, que chama O Fim da Ansiedade. E como eu já falei para vocês, porque não é a ansiedade que tem que ser... A ansiedade ela não tem que ser controlada. Se a gente passa muito tempo tentando controlar ou resolver a ansiedade, a gente não olha para um trabalho na causa. É como se eu estivesse tentando enxugar uma água e não fechar a torneira, sabe? Não adianta eu ficar ali tentando enxugar a água ou secar aquilo enquanto eu não fecho a torneira. E esse é um trabalho para a gente olhar para essa torneira e conseguir entrar nela, né? Eu falo dessa torneira, olhar para isso, o que é que realmente está transbordando ali que eu preciso encarar, né? O link está até ali, que é o HTTP, bit.ly, ansiedade, como tratar. Na verdade, é um link que você vai clicar e tem uma página de inscrição, tá? Que você vai fazer uma inscrição, o processo é todo gratuito. Lá tem alguns depoimentos de pessoas que já passaram por esse processo, tá? Que já participaram desse processo. Como eu falei, ele é todo gratuito, do início ao fim. Não envolve venda, não tem nada disso, tá? Não é essa a intenção aqui. A intenção é que você possa, em casa, encontrar um caminho, tá? Sem o uso... Se você usa medicamentos, siga usando seus medicamentos. Não estou dizendo para você não usar medicamentos, mas é um caminho que não envolve você usar medicamentos, nem usar florais ou algo desse tipo, para que você comece a encontrar esse espaço
Nada contra os medicamentos, nada contra os florais, mas eles têm que ter o local certo de se utilizar. Mas quando a gente começa a olhar para nossas emoções, fica um pouco difícil ter acesso a elas quando eu estou utilizando elementos para calá-los, entende? Da mesma forma que eu só aprendo a dirigir quando eu estou dirigindo mesmo, né? Quando eu estou sentado no carro, ler sobre como dirigir não me faz aprender a dirigir. Ler sobre as emoções não me faz aprender a lidar com as emoções. Eu aprendo a lidar com as emoções sentindo essas emoções, né? E construindo esse espaço seguro. Então, é um processo de 7 dias em que a cada dia eu vou passando ensinamentos, processos também, né, algumas tarefas que vão te ajudando a construir esse espaço aí, essa intimidade com você mesmo, tá? Já passaram pessoas do Brasil inteiro por esse processo, né? Eu fico muito feliz. E eu posso citar, por exemplo, a história da Gisele, eu vou usar só o primeiro nome dela. Ela mora em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, não vou dizer a cidade também, mas é uma pessoa que ela entrou no grupo e ela já tinha passado por algumas tentativas de encerrar com a própria vida. E dizendo que ela entrou nesse grupo pensando assim, eu vou tentar mais uma vez e se não der certo, eu tento acabar com a minha vida de novo, né? Porque de alguma forma ela já estava esperando a próxima oportunidade. E eu fiquei muito honrado em saber dessa história depois que ela passou pelo processo, porque ela falou que como tudo mudou para a vida dela. E quem participou daquele grupo viu, eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui participando agora na live, que estavam lá naquele grupo também, em que a gente acompanhou essa mudança e foi muito gratificante vendo dia após dia uma pessoa que não saía nem do quarto, encontrando esse espaço e sair, ir para a praia com os filhos, hoje em dia está trabalhando até em outra cidade, sabe? Conseguiu construir algumas coisas muito legais, a gente mantém contato ainda, às vezes ela vem me contando com as novidades. Como eu falei, é um processo totalmente gratuito, dado de coração a coração mesmo, porque eu acredito que as pessoas não precisam mais viver o que eu vivi, como eu falei no início do vídeo. 5 anos sentado, às vezes tentando justificar o que sente e sem realmente se permitir sentir, né? Eu percebo que eu estava tentando lá justificar para a psicóloga algo que eu mesmo não aceitava. Era como se eu estivesse tentando convencer alguém que o que eu estava sentindo estava certo, sem mesmo me permitir sentir, sabe? E é possível a gente construir esse espaço de responsabilidade emocional em que você pode estar em contato com você mesmo ou com você mesma de maneira amorosa, delicada e acolhedora, tá bom? Bem, se a gente já está mais de 50 minutos, né? Foi bem mais do que eu imaginei que seria, mas eu acredito que foi muito rico isso daqui, tá? Realmente muito prazer estar aqui podendo estar trazendo um pouquinho desse conhecimento para vocês. Tem diversas ferramentas hoje em dia, como eu já falei, a barra de Access, Theta Healing, ferramentas que as pessoas chamam de quânticas, que as pessoas podem fazer à distância, outras presenciais. Como eu falei, eu sou um terapeuta, mas de verdade eu acredito que você pode procurar terapia com qualquer pessoa e o verdadeiro mestre que você pode estar procurando, a pessoa que realmente vai mais te ajudar, é você mesmo. Quando você começar a olhar com bastante amor, com bastante carinho para você aí dentro, no seu coração, você vai encontrar, você vai perceber que o grande mestre que você está procurando já está aí. E chama pelo seu próprio nome. Ok? Eu sou Pedro Gabriel, terapeuta. Sou um multiplicador e um terapeuta da ciência do início da vida. Sou um terapeuta Bioflow. Sou um Theta Healer. Sou facilitador internacional das constelações sistêmicas. Sou professor das constelações sistêmicas e facilitador internacional das barras de Access. Mas antes disso, de todas essas
máscaras. Eu sou filho de José Afonso e Maria de Fátima. Eu sou Pedro, filho de Zé e Maria, irmão de João, pai de Sofia, Laura e Ananda. Maria de Estela, sou só uma pessoa, um ser humano. Tá? Todas essas máscaras, todos esses títulos não dizem nada. O que dizem é essa capacidade de conexão de coração a coração que a gente pode ter. Ok? Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Sou Pedro Gabriel. Seguimos juntos todo domingo aqui no Facebook, às 10, sempre trazendo uma live falando principalmente sobre a ansiedade, como tratá-la e os dramas que envolvem a sociedade, tanto para as mulheres de hoje em dia quanto para os homens, que também estão precisando de bastante ajuda. Ok? Um abraço para vocês, seguimos juntos, tchauzinho. Esse vídeo vai ficar disponível aqui e também daqui a pouco vai estar lá no canal do YouTube, tá bom? Eu vou passar ele para lá. Beijão, tchauzinho.